Silverwolf, uma das membros da Stellarium Hunter, ao lado de Kafka, é uma hacker genial que dominou a habilidade conhecida como edição de éter, que lhe dá a capacidade de alterar a realidade por ver todo o universo como um enorme jogo, sendo mais um acréscimo de Bronya nesse enorme multiverso. Além de ter sido a personagem mais pedida no Tudo Sobre Herta, hoje eu vim para trazer um tudo sobre da Loba Prateada, ou para os mais íntimos, Silverwolf. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, trazendo mais um vídeo de Honkai Star Rail, que finalmente eu poderei voltar a jogar depois de bastante tempo sem jogar, mas infelizmente já é certeza que a Silverwolf eu não pego. Fazer o que agora é juntar pra coxas grossas, digo Kafka, mas nada impede que enquanto eu espero a Kafka chegar, me aprofundar um pouco mais na história dessa sua companheira. Por isso, se também está curioso pra saber a história dela, porque gosta da Silverwolf, ou então gosta da Bronya e qualquer contraparte dela, você já é fã, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que hoje teremos tudo sobre Silverwolf. Silverwolf é uma humana, membro da Stellarium Hunters, e seu mundo original é o Punk Lord, algo que acabou fazendo com que minha teoria de que ela pudesse ser a Haxor Bunny fosse pro beleléu. Mas teoria assim, às vezes você acerta, às vezes você erra feio. Mas continuando, aparência. Silverwolf é uma jovem pequena, e por ser mais uma das contrapartes de Bronya, tem uma aparência muito semelhante às demais. Ela usa um casaco preto curto, juntamente com um top, deixando seu umbigo exposto. Ela também usa shorts pretos desabotados, com um pedaço de tecido preto e roxo pendurado nas costas. Ela também usa um cinto branco, que possui detalhes de videogame no quadril. Já em sua cabeça, ela utiliza óculos roxos, além de um laço preto que ela utiliza para amarrar o cabelo. Ela também possui um par de botas pretas, brancas e azuis, junto com uma faca presa à perna direita e meia arrastão na panturrilha esquerda. E com todos esses detalhes, algo que ninguém pode negar é que com certeza Silverwolf entra para o ranking das Bronyas mais dripadas de Honkai. Ela ao lado de Haxor Bunny ali, meu Deus, o drip vai às alturas. Sites me escutando falar umas coisas dessa da waifu dele. Calma lá que eu não falei nada demais, abaixa essa faca. Personalidade. Silverwolf é uma garota bastante orgulhosa de suas próprias habilidades, excêntrica e bastante curiosa. Além de tudo isso, ela é bastante viciada em jogar e passa bastante horas jogando. Mas como a mesma também vê suas batalhas como jogos, ela não se importa tanto em parar de jogar às vezes para lutar contra inimigos ou cumprir missões. Afinal, isso também faz parte do jogo. Como ela tem total confiança em suas habilidades, muitas vezes ela acaba sendo bastante arrogante e deixando claro as diferenças de suas habilidades contra os inimigos que está enfrentando, falando coisas como: não me chame pra jogar se for pra fazer um desafio tão fácil, ou então, por que os mais fracos sempre são os mais escandalosos, mostrando sempre sua superioridade a seus inimigos. Em alguns diálogos dentro do jogo e principalmente dentro dos arquivos de vozes da personagem, é possível ver Silverwolf quebrando a quarta parede, falando coisas como: meu nome está aparecendo na tela, igualmente ao seu, ou eu queria que esse universo tivesse mais coisa. Algumas vezes você não fica entediada de apenas ficar correndo pelo mapa o dia todo, o que deixa claro que ela não está conversando com seu personagem, mas sim com você. História. Antes de começarmos a falar sobre a história de Silverwolf, é necessário falar que, mesmo atualmente, ainda há muito que não se sabe sobre a história de Silverwolf. Isso pois a própria não acha sua história interessante, e por isso não fala muito sobre ela. E como é a própria personagem que nos passa sua história, ela acaba por ocultar grande parte dela, por não achar interessante, ou achar que pode ser spoiler de coisas que irão acontecer. E como sua história é falada a partir do ponto de vista da mesma, muitas coisas ficam bastante sugestíveis e acaba sendo necessária muita interpretação para conseguir entender. Deixado tudo isso claro, bora para a história da personagem. A história de Silverwolf começa em Punk Lord, seu mundo de origem. Desde a infância, Silverwolf passava a maior parte de seu tempo jogando, dia após dia, em um restaurante de fast food. Um restaurante construído em um porão antigo, com um salão de jogos cheios de fliperamas. Passar os dias e as noites naquele lugar, assim era sua infância. Ela não tinha um nome legítimo, muito menos um número de identidade. Apenas o apelido Silverwolf, que a proprietária tinha escolhido para ela. Ela não tinha amigos e passava o dia sozinha, mas ainda assim não se sentia solitária, pois passava a maior parte do tempo jogando naquele lugar. Seu jogo favorito era o Pong, duas linhas se enfrentando e o pontinho de luz que servia como bola. Mesmo sem ninguém, ela podia passar o dia inteiro jogando contra a máquina lá. Havia outros jogos que ela também gostava, como Battlewell 32, um jogo com 8 blocos de cores diferentes num céu desenhado em forma de matriz, e nele havia apenas uma regra:
regra: vencer, independente de qualquer coisa. Um ensinamento que ela levava para qualquer coisa que fizesse. Mas esses não eram os únicos jogos que ela jogava. Naquele fliperama havia vários que ela poderia experimentar: Geometric Wars, Odysseus, Star Cheetah, entre alguns outros. O mais incrível é que em todos eles haviam recordes de pontuação extremamente altas, conquistadas por inúmeros fregueses que passaram por lá. E sempre que ela jogava e terminava o dia, ela olhava para ver se seu nome finalmente havia chegado lá. O tempo passou e ela continuou a jogar, até um dia em que ela percebeu que seu nome agora ocupava todos os recordes da pontuação, e que o porão onde ela trabalhava agora se encontrava vazio. Muitas pessoas buscavam alívio naquele lugar, mas poucos permaneciam, faziam visitas e logo iam embora. E percebendo que já não havia mais nada que ela poderia fazer por lá, Silverwolf piscou e se decidiu, desligando momentaneamente o monitor e decidida a encontrar um novo jogo para brincar. E assim, naquela noite, a única funcionária do restaurante fast food se despediu da proprietária do lugar, fazendo com que o jogo chamado Porão acabasse por lá. Depois disso, Silverwolf começou sua viagem, explorando de oeste a leste, passando por terras estéreis e chegando ao Monte Sucata. Ela procurou trabalhos para fazer enquanto viajava e percebia que às vezes suas tendências reclusas atrapalhavam. Em Punk Lodge, quase todo mundo trabalha em equipe. Pessoas reclusas como Silverwolf não costumam durar muito tempo. Pelo menos era isso que o senso comum dizia. Já que ninguém queria contratar a garota por ela trabalhar sozinha, Silverwolf fabricou alguns parceiros virtuais, amigos imaginários com quem ela poderia trabalhar, cada um com sua personalidade e história. E assim armazenou seus parceiros em uma arma inteligente para que ela pudesse apresentar a sua equipe de amigos de maneira pomposa a pessoas que estariam interessados em a contratar. Com essa estratégia, ela conseguiu seu primeiro trabalho. O mesmo envolvia um risco inimaginável, mas uma recompensa gigantesca também. Era quase impossível que uma novata tivesse conseguido um trabalho tão grande. Talvez ela tenha se vendido muito bem, ou talvez quisessem testar quais eram as verdadeiras habilidades da novata. Quer ela voltasse viva ou morta, com certeza seria interessante de olhar. Em Punk Lodge, quase todo mundo trabalha em equipe. Pessoas reclusas não costumam a durar muito tempo, mas se por acaso alguém consegue durar, se alguém por acaso supera a casualidade, e mesmo contudo fazendo com que fosse impossível eles durar, essas pessoas reclusas se tornam lendas naquele lugar. Assim, 24 horas depois de ter aceitado aquele pedido, aceitado aquela missão, Silverwolf retornou, sozinha, pelo portão da frente. O contratante estava em silêncio, olhando para ela e para o céu, sem acreditar. Assim ele se virou e lançou ao chão um baú cheio de lingotes de ouro, fazendo com que Bronya finalmente completasse o jogo chamado Monte Sucata. Com uma única missão, Silverwolf havia conquistado muito mais que podia esperar. Atualmente ela estava no topo do edifício mais alto da cidade Arco-Íris, e lá de cima ela podia ver o lugar onde havia nascido, um restaurante fast food com apenas um funcionário. Aquele lugar foi onde ela passou sua infância, aquele lugar onde ela passava o tempo jogando pong, olhando a bola brilhante se movendo de lugar. Naquele momento, mergulhada em nostalgia, um drone apareceu diante da mesma, atravessando as vidraças do prédio, avançando contra ela, assim como vários outros inimigos que se espalhavam por lá. Os inimigos eram pessoas de todos os tipos de organização, reunidos com o único objetivo de a capturar. Mas assim como em um de seus jogos favoritos, mesmo nessa situação, a única regra era vencer, independente de qualquer coisa. Assim a garota derrota e foge de seus inimigos, indo para o ponto mais alto de seu prédio. Ela havia subido tão alto que ninguém poderia se colocar ao lado dela. Contudo, aquilo não era o suficiente. Olhando para cima, ela ainda conseguia vislumbrar um lugar muito mais alto que ela ainda poderia alcançar. Ela olhava o céu estrelado ao alcance de suas mãos, mas mesmo assim, extremamente distante. A garota falava que tédio, e o jogo chamado Cidade Arco-Íris terminava lá. Um tempo depois, ela voltou para o lugar onde havia crescido. O restaurante fast food, cheio de máquinas de fliperama, onde por várias vezes ela passou o dia a jogar, limpando aquele lugar empoeirado. Ela via uma luz rosa se espalhar. Lembrando-se do céu estrelado que viu naquele dia, ela começou a relembrar da história de Zero,
o maior hacker e o jogador mais assustador da era das guerras da internet. Um homem que alcançou fama e paralisia ao ter feito um ataque à rede da Corporação Interestelar de Paz e simplesmente sequestrado uma das naves de escolta de lá. Ela pensou em Sage, o criador da tecnologia de edição de éter, um esquisito que se batizou com o nome dos mortos. Para deixar o planeta, Sage estava disposto a descartar sua carne física e invadir a Dark Zone, se tornando um espectro que vagaria eternamente pela rede interestelar. Além desses, haviam vários outros, gênios e lendas, com vários contos diferentes, mas havia algo que conectava a todos, algo em que todos poderiam concordar. Em Punk Lord, qualquer hacker que possa ser chamado de lendário terá o mesmo destino. Como lenda, chegará um dia em que eles desejarão sair de lá. E finalmente esse dia havia chegado para Silverwolf, que havia um novo lugar onde ela queria chegar. Nesse exato momento, ela escutou pessoas aparecendo por trás dela. Um homem, uma mulher, um humanoide de metal e uma outra pessoa. Aqueles eram os membros da Stellarum Hunter. E assim, olhando uma última vez para aquele porão vazio, antes de se virar, ela falava para as pessoas na porta: "Eu vou entrar." E assim o jogo chamado Punk Lord terminou naquele dia. E essa é a história de Silverwolf, a garota prodígio que sonhou em alcançar as estrelas. Habilidades. Silverwolf possui uma habilidade conhecida como edição de éter, o que permite que ela adultere a realidade e manipule a mesma de forma limitada, de forma semelhante a como se ela estivesse hackeando e manipulando um videogame. Seu caminho é o caminho da nihilidade e seu elemento é o Quantum. A descrição do caminho da nihilidade é: aqueles que seguem o caminho da nihilidade admiram a preguiça, a exaustão e o comportamento sem sentido. O nome da Ultimate de Silverwolf é Usuário Banido. Parece que Silverwolf tá banindo os inimigos. Curiosidades. No trailer promocional de Silverwolf, a mesma inicialmente aparece jogando Honkai Impact com a personagem Haxor Bunny. O nome Silverwolf foi retirado de Silverwolf of the Urals, que é um dos nomes por qual Bronya Zaishiki é conhecida em Honkai Impact. A recompensa pela cabeça de Silverwolf, dada pela Corporação de Paz Interastral, é de 5,1 bilhão de créditos. O designer de Silverwolf foi baseado no de Haxor Bunny, de Honkai Impact, e sua silhueta pode ser vista na splash art de Kafka. E sua dubladora é Kana Azumi, a mesma dubladora de Marika, de Nisekoi, Bronya, de Honkai Impact, Popura, de Working, Nyaruko, de Hayori e Snowcent, de Arknights, entre outros que estão aparecendo aí. Seja como for, era só isso que eu queria trazer por hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro se puder, que vai estar ajudando muito. Não se esqueça de dar uma olhada na playlist para mais conteúdo do tipo. Se quiserem tudo sobre de algum personagem específico, comenta bastante e dá like em quem comentou. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, foi!